Vamos, galera. Vamos para a última correção do nosso roteiro de atividades. E a partir daí, vou postar lá no Google Sala de Aula 8 questões para que vocês possam responder. E agora sim, vocês vão retornar para mim as respostas com um prazo já pré-estabelecido, beleza? Vamos lá. Vamos para a correção da nossa sexta etapa do roteiro 1. Esse é o segundo vídeo que eu gravo porque eu faço tudo errado. Mas vamos lá, né? Vamos para a primeira questão. Dentre as características do DNA estão os processos de replicação e transcrição. Explique resumidamente com suas palavras o que é e como cada um deles ocorre. Lembrando que no vídeo passado nós corrigimos a estrutura do DNA e do RNA. O DNA ele tem duas características, duas propriedades básicas. O processo de replicação e o processo de transcrição. O RNA tem duas propriedades básicas. O processo de transcrição e o processo de tradução. Então, eu vou ter, ao longo dessa aula, 3 processos diferentes: replicação, transcrição e tradução. Replicação é só do DNA, transcrição é do DNA e do RNA, e a tradução é só do RNA, só envolve o RNA. Beleza? Ao longo da aula, vocês vão clareando a cabecinha de vocês em relação a isso. Vamos lá. O processo de replicação é a capacidade que o DNA possui de realizar duas cópias dele mesmo. A partir do meu DNA original, eu vou ter 2 DNAs formados, tá? Então, como tá aí a respostinha já prontinha para vocês. É a capacidade que o DNA possui de produzir uma cópia idêntica a si mesmo, né? Ou seja, produzir 2 moléculas a partir de uma molécula original. Olhando aqui na imagem, eu tenho o meu DNA, que lembrem-se que o DNA são 2 fitas, unidas pelas bases nitrogenadas por ligações de pontes de hidrogênio. E esse DNA ele vai se abrir e vai se formando um filamento novo a partir do filamento original. Esse processo de esse processo é importante no momento em que a célula ela vai se dividir. A gente vai estudar lá adiante como é que funciona o processo da mitose, que é a divisão celular. Então, toda vez que a célula precisa se dividir, uma célula originar 2 células filhas, o processo de replicação do DNA ele precisa acontecer. Lembrando que a replicação do DNA não é um processo fácil, ele é complexo, não é simples assim. Vamos imaginar que em todas as nossas células, exceto os gametas, que os gametas têm a metade, espermatozoide e óvulo, todas as nossas outras células têm 46 moléculas de DNA. 23 foram me dadas por minha mãe e 23 dadas por meu pai, né? Então, juntando esse bololô todo de 46 moléculas de DNA, eu vou ter mais de 6 bilhões de pares nitrogenadas que precisam ser copiadinhas corretamente. Vamos imaginar. E aí, professora, pode acontecer de ter alguma alteração nessas bases nitrogenadas? Sim, pode. Aí eu vou chamar de mutação, tá? E pode acontecer nesse momento da mitose, dar uma merda geral? Também pode. E aí essa merda geral vai dar uma merda na minha vida, porque vai se formar células cancerígenas. A gente vai ver como é que funciona isso lá na frente, tá? Estudar com calma. Mas, por via de regra, tudo acontece tranquilamente. Meu DNA, ele é copiado. E essa replicação eu vou chamar de semiconservativa. Por que de semiconservativa? Porque eu vou conservar metade do meu DNA original. Observe que metade do meu DNA original, ele é conservado. Somente a outra metade que vai ser o filamento novo. Então, por isso eu digo que a minha replicação ela é semiconservativa, beleza? Beijinho, vamos lá.
O outro processo é a transcrição, que também envolve o DNA, mas vai me trazer um novo elemento, que é o RNA. Então, o DNA no processo de transcrição, ele vai servir de molde para a formação do meu RNA. Qual? RNA mensageiro. Lindíssimo. Que pode, é o único que tem a autorização, a senha para estar no núcleo celular, né? Então, ele vai fazer uma copiazinha do DNA todo Não, a replicação copia tudo. Mas no caso da transcrição, eu só vou pegar um pedaço do DNA. Por quê? É aquele pedaço que precisa fazer aquela proteína para formar o meu cabelo, formar minha pele, para formar o que quer que seja. Então, eu não preciso copiar tudo, porque senão vai dar uma confusão. Se eu quero saber só de uma informação, eu vou ler um livro inteiro? Não. Se eu quero saber só uma informaçãozinha, eu vou naquele capítulo, naquela página daquele livro que vai ter a informação que eu quero. Então, é isso que o RNA faz. Ele poupa esforços, né? Então, ele vai naquela parte do DNA, naquela sequência que ele precisa para formar determinada proteína. Aí, vai fazer a cópia, né, do RNA e vai para o citoplasma para o ribossomo fazer a proteína, né? Então, a transcrição é o processo de se fazer uma cópia de RNA a partir da sequência de DNA. Esse processo de transcrição é a primeira etapa para um gene se expressar. Então, eu vou chamar essas partezinhas do DNA que formam proteína de gene. Então, gene é aquela partezinha do meu DNA que vai me ter a informação para construir uma proteína. Esse gene vai ser utilizado para construir a proteína. Então, eu pego, abro uma partezinha do DNA que eu preciso. Tá vendo que ele tá aqui todo enroladinho, lindo e maravilhoso? Eu só vou abrir a partezinha que eu preciso. Transcrevo o meu RNA, formo o meu RNA mensageiro para ir para o citoplasma, tá? Segunda questão. O DNA é uma molécula formada por uma dupla fita enrolada uma sobre a outra, que formam uma estrutura helicoidal. Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação, com um processo conhecido como replicação. Tem alguns livros, amores, eu vou até trazer um aqui, que ele não fala de replicação, aqui da editora Ática. Ele fala duplicação do DNA, não sei se vocês vão conseguir ver, mas dá no mesmo. Duplicação, replicação é a mesma coisa, tá? Terceira questão de Enem. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo que Watson e Crick descreveram da molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, esses dois cientistas realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio. Para o que é isótopos? Lembra lá de química? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mesma quantidade de prótons, mesmo elemento químico, só que número de massa, que a quantidade de nêutrons é diferente, né? Eles têm o mesmo quantidade de prótons, por isso que é o mesmo elemento químico, só que o número de massa é diferente pela quantidade de nêutrons, que foram incorporados as bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula.
A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Aí ele vai perguntar: considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por esses dois cientistas lindos e maravilhosos a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, primeiro, a replicação do DNA é o quê? Conservativa, dispersiva, semiconservativa. Só de bater o olho, eu já descartei a letra A, B e D. Porque a replicação do DNA é semi-conservativa. O que significa isso? As fitas filhas consistem de uma fita parental, mãe, da molécula original, e uma recém-sintetizada. Então, letra C. Eu tenho a molécula mãe parental, que vai ser aberta para a formação, tá vendo? Abrir minha molécula mãe para formar duas fitas de DNA. Então, eu tenho um lado que foi da minha molécula parental e um lado de fita recém-sintetizada, tá? Quarta questão. Você já ouviu falar sobre o dogma central da biologia? No que consiste? Esse nome, ele é muito importante, viu, amores? Então, lembrem, dogma central da biologia. O que é que ele diz? Foi proposto pelo cientista Francis Crick em 1958, em que nada mais é do que dizer que o DNA serve de base para a produção do RNA e esse RNA possibilita a produção de proteínas. Então, eu tenho um DNA que vai servir como base para codificar a produção do meu RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro que vai lá no citoplasma, no ribossomo, para produzir a proteína. Então, é o processo que passa pelo DNA, RNA e síntese proteica. Essa sequência de produzir a proteína a partir de um RNA mensageiro que foi codificado a partir de um DNA, eu chamo de dogma central da biologia. Então, o processo de copiar o DNA para formar o RNA eu chamo de transcrição. E o processo de utilizar os códigos trazidos pelo RNA mensageiro para formar a proteína eu chamo de tradução. Quinta questão. Quais são os 3 tipos principais de RNA que participam dos processos de transcrição e tradução? Eu tenho os meus 3 lindos e maravilhosos. RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O RNA mensageiro tem esse formato, que é a própria fitazinha que a gente usa mais como clássica de RNA, né? Só que o formato do RNA transportador... o RNA mensageiro vai trazer as informações do DNA, tá? Os códigos lá que foram copiados do DNA. O RNA transportador vai me trazer o aminoácido, beleza? E o RNA ribossômico, que ele vai ajudar a formar o próprio ribossomo, que é o lugar onde se fabrica as proteínas. Ó, que maravilha, que imagem linda. Eu tenho o DNA que fica somente dentro do núcleo. O RNA mensageiro, que é o que tem a senha para estar no núcleo, a autorização para estar no núcleo. Somente o RNA mensageiro faz isso, o transportador ribossômico não tem, é no citoplasma. Aí eu tenho o RNA mensageiro que vai fazer a cópia do meu pedaço de DNA, que contém os genes, né? Que são os códigos básicos para formar cada parte do corpo dos organismos. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, ele vai se acoplar no ribossomo e com esses códigozinhos, com essas trincazinhas de códigos, o RNA transportador vai trazer o aminoácido específico para formar minha cadeia proteica, tá?
Novamente, RNA mensageiro, cadeia simples, transporta a informação do DNA para o local que vai acontecer a formação da proteína. O RNA transferência ou transportador é uma cadeia simples, só que é dobrada, tá vendo? Em determinadas regiões, ele vai trazer o aminoácido específico para o local da síntese de proteínas. E o ribossomo, que é onde acontece a própria produção de proteínas. Sexta questão. Que parte da célula o RNA realiza a função de sintetizar proteínas? Ou seja, em qual organela ocorre? No ribossomo, né? Aí eu tenho aqui nessa imagem o RNA mensageiro, que é a fita que foi copiada do DNA. Eu tenho o ribossomo, né? Que é o local onde vai acontecer essa síntese de proteína. E eu tenho o RNA transportador, que vai me trazer o aminoácido para esse espaçozinho onde a proteína está sendo formada. E aí eu vou formar minha cadeia de proteína, tá? Sétima questão. Amores, prestem atenção nessas questões que trazem uma sequência de bases nitrogenadas para você dizer qual seria a sequência formada a partir dessa sequência original. No roteiro anterior, na etapa anterior, que eu já corrigi com vocês, eu coloquei uma sequência de base nitrogenada e perguntei qual seria a sequência relacionada a outra fita de DNA. Porque essas questões, elas podem lhe perguntar, traz a sequência e pergunta como é que se dá a sequência de bases nitrogenadas da outra fita, que está ligada a essa, né? E aí, se fosse o caso dessa pergunta, a resposta seria diferente. Então, nessa questão, eu estou perguntando uma molécula de DNA com sequências dessas bases aqui permite a formação de um RNA mensageiro. Então, a resposta é diferente, é outra pergunta. Se eu perguntasse aqui a outra molécula de DNA, a resposta seria... Eu vou falando a outra fita como ficaria, tá? C, G, T, A, C, C, A, G, T, A, T, G. Aí é a sequência da outra fita do DNA. Mas aqui eu tô perguntando a do RNA mensageiro. Primeiro ponto, que eu já posso olhar as alternativas e descartar as que estão erradas. O RNA tem a base timina? Não. No RNA não tem T, só tem U. Quando na fita de DNA tem o A, que se fosse a outra fita, eu botaria T. No caso do RNA, eu colocaria o quê? O U. Então, a letra A tem T? Tem. Letra B tem T? Não, só tem U. Letra C tem T? Tem esse gaiato aqui, ó, que não deveria estar. A letra D tem T? Tem. A letra E tem T? Tem. Então, eu já descarto a letra A, C, D e E só pelo fato de ter a base timina. Porque o RNA não existe timina. Então, o RNA só tem as bases adenina, guanina, citosina e uracila. Só. Tá? Não esquece disso. Então, por que a letra B acerta? Porque na minha fita de DNA, que é essa que está em preto aqui, tem o G. Na de RNA tem que ter o C. C, RNA, G. Na de DNA tem o A. Então, na do RNA vai ter o U. Pronto, mas aqui na de DNA tem T? Tem. Na de DNA tem T mesmo. Então, qual seria a outra? O outro que se ligaria facilmente? O A. E aí vai. O G, o C, GC, TA, CG, AU, TA, AU e CG. Tá? Beleza? Agora, vamos aprofundar só um pouquinho. Vamos lá.
Prova, você falou aí da tradução, de formar proteína, de aminoácido, de RNA transportador, do cara. Mas eu ainda não entendi como é que a proteína vai ser sintetizada com esse RNA mensageiro. Vamos lá. Amores, eu tenho as nossas proteínas, nossos aminoácidos essenciais, né? Nossos aminoácidos que vão formar as proteínas para formar o nosso corpo. Cada aminoácido desse tem um código, uma senha, que essa senha só vai poder acessar aquele aminoácido autorizado. Então, a senha, ela é constituída por 3 bases nitrogenadas em sequência. Cada aminoácido vai ter uma ou mais senhas com 3 bases nitrogenadas, tá? Vamos ver aqui. Aqui nós temos os exemplos de alguns aminoácidos: leucina, fenilalanina, isoleucina, valina, treonina, prolina, serina, tirosina e lá vai, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui da leucina. Quais são os códigos que tem que ter lá no RNA mensageiro para que a leucina consiga se acoplar? Os códigos são o CUU, CUC, CUA, CUG. Esses são os códigos que precisam estar aqui no RNA mensageiro para que o aminoácido possa acoplar. Então, eu tenho códigos específicos para acoplamento de cada aminoácido, que precisa estar lá no meu RNA mensageiro. Inclusive, eu tenho o código, que eu chamo de códon, né? A gente chama de códon. Mas estou falando código para vocês entenderem melhor. Eu tenho o código de início, eu tenho o código de parada. Então, eu tenho um código que diz, ó, pode começar a produção, manda ver. Aí vai passando as trincas, né? De 3 bases nitrogenadas. Vai passando e vai trazendo aminoácido. 3 bases traz aminoácido. 3 bases traz aminoácido. E eu tenho códigos para dizer, acabou, parou a produção. E aí eu vou chamar de código de parada, códon de parada, tá? Então, eu tenho um código de início e aí começa a produção, né? Vai passando o RNA mensageiro, cada trinca vai acoplar o transportador, que vai trazer o aminoácido para formar a proteína. Então, vamos ver aqui. O RNA mensageiro, beleza? Que é o esquema que traz a síntese de proteínas. O transportador vai trazer o aminoácido de acordo com a trincazinha, o código específico trazido pelo RNA mensageiro. Tá vendo que sempre o A se liga com o U, o C com G, o C com G, tá vendo? Que é o mesmo esquema, é o mesmo esquema. O meu código tem que acoplar certinho. Tá vendo? A sequência então o código vai ser o U. O GUA, o transportador tem que ter o código CAU, que é o códon anticódon, códon anticódon. Então, eu vou formando a minha proteína, vou trazendo para o meu local de fabricação o aminoácido pelo RNA transportador com o código que se acopla especificamente no RNA mensageiro. Eu espero sinceramente que eu tenha ajudado todos vocês. Realmente é complicado, é difícil, beleza? Mas com calma a gente vai se acostumando com os termos específicos da biologia molecular. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, viu, amores? Até porque eu vou saber que vocês estão estudando. Beijo, fiquem com Deus.